Bom, vamos lá. Cibele, você falou aqui no seu currículo, eu li, sobre essa questão de que você tem uma especialização em processamento regenerativo e manejo de transtornos de ansiedade. Do que você está falando? O que é isso? Quem é que precisa desse tipo de tratamento? Bom, o transtorno de ansiedade, eu acho que uma grande maioria dessa vida agitada, dessa vida de estresse, eu acredito que devem procurar esse tipo de tratamento. E a terapia do reprocessamento generativo é um método escolhido de terapia. É um método. Tem vários tipos de métodos, isso, então é um método, uma abordagem. Como que é isso? Eu me formei como terapeuta e fui procurar um método, né, para atuar na área como terapeuta. E eu achei esse método assim bem ativo, bem de bastante resultado. Realmente você consegue ter resultados excelentes através do TRG. Quem deve procurar esse tipo de terapia? Todas as pessoas que estão sentindo pesos durante a vida, que ela tem assim, sente a ansiedade além do normal, medo além do normal, crises de depressão, crises de tristeza, falta de um bom relacionamento. Entendi. Quando está mesmo sendo cristã, quando a vida está pesado demais, o fardo está pesado demais, ela deve procurar ajuda. Legal. Carla, já foi um tabu maior, né? Essa questão da terapia. Por exemplo, as pessoas, algumas pessoas eram contra, até psiquiatra, psicólogo, psicanalista, qualquer tipo de terapeuta. E falavam que é porque não tem fé, ou é porque é o diabo, é porque não sei o que e tal. Havia uma demonização, assim, uma espiritualização, sobre isso. Eu acho que hoje menos, até pastores fazem, né? Passam por terapia e tal, são indicados pelos médicos para fazer isso e tal. Ainda tem resistência? Não tem? Você sente isso? Você que está lá na ponta, né? Tem pastor que passa com você? Há um preconceito, assim? Não? Como é que é essa questão? Sim, pastor, apesar de estarmos em pleno 2025, ainda existe um grande preconceito sobre isso. Existe uma fala inicial de quando você fala, vai num psiquiatra, porque talvez você precise de uma ajuda medicamentosa junto com a terapia, já fala, não, eu não sou louco, né? Não vou passar no psiquiatra. E aí, muitas vezes, a gente está fazendo um atendimento pastoral, porque vale ressaltar que é bem diferente um atendimento pastoral para um atendimento terapêutico. E aí a gente indica, fala, olha, apesar da gente estar te acompanhando aqui de forma espiritual, você precisa de uma ajuda profissional. Vamos traçar essa diferença. O que é um atendimento ministerial, pastoral, de uma terapia? É a abordagem? É a abordagem, pastor, porque assim, nem todos os pastores estão preparados para lidar com traumas, com abusos, com coisas que vêm lá do passado. Ou até mesmo uma coisa recente, mas a pessoa não consegue lidar. Então ela está se sentindo fraca na fé, aí o pastor ele vai dizer, vamos orar, vamos entrar no propósito de oração. Mas, na verdade, nem tudo é espiritual. A gente precisa entender que muita coisa é comportamental. E aí o espiritual a gente resolve com jejum, oração, busca de Deus e tudo mais. E o comportamental a gente trata com a terapia. E aí quando a gente lança essa ideia da terapia, muitos cristãos ainda vêm com a ideia de, não, peraí, Jesus é o meu maior terapeuta, é o meu psicólogo. E eu não tenho dúvida disso, tenho completa convicção. Porém, o comportamental tem que ser tratado de forma comportamental. Então, da mesma maneira que quando você tem um problema no coração, você procura um cardiologista. Quando você tem um problema emocional, você procura um psicólogo, um terapeuta para te ajudar nessa mudança, nessa fase, nessa mudança de pensamento, de abordagem, superar trauma, superar passado. E agora a gente tem, graças a Deus, uma boa parte das pessoas, inclusive eu atendo bastante líderes no Brasil todo e fora do Brasil, que já estão adotando a linha da terapia, já entendem a importância de cuidar dessa parte comportamental separadamente e tem indicado também para os seus fiéis, para os membros da sua igreja, o que é uma bênção, graças a Deus. Cibele, você acha também que era um tabu maior, mas ainda não é, porque para mim é uma coisa resolvida, mas
Ainda é tabu para você que está na ponta? Eu acredito assim, eu concordo com tudo que ela falou mesmo, porque é desta forma, mas já diminuiu muito, mas ainda persiste em alguns lugares, algumas denominações, alguns pastores ainda resistem a esse tipo de tratamento. É aquela coisa de falar assim, isso é do diabo, sabe? Aí, infelizmente, em pleno 2025, ainda encontramos essa resistência em algumas pessoas. Mas, como foi dito, a grande maioria já tem aceitado, porque não é fácil você carregar fardos, traumas. Aquilo vai, durante a vida, gera muitas consequências. Então, a gente tem visto esse aumento, mas eu ainda encontro resistências. Da pandemia para cá, também a ideia do atendimento online, que nesse caso da terapia não tem praticamente diferença de estar num consultório ou estar com a tela ligada. Eu acho que tem alguma diferença, mas é uma diferença muito pequena, né? Você tem implementado isso nas suas terapias? Qual é o percentual de online, qual é o percentual de... Eu notei que presencial é maior. As pessoas, elas querem muito contato. Elas precisam desse contato. E online era ótimo, resolve também atendo online, mas eu acredito assim, como eu atendo muita mulher, elas sentem necessidade desse contato, de estar junto ali, me vendo e eu falando e a gente trabalhando aquelas questões. Essa é a principal diferença, é o acolhimento. No presencial, você tem um acolhimento de poder oferecer um lencinho, de tocar na mão quando a pessoa permite, Dar um abraço, a hora que termina. Dar um abraço, exatamente. Mas eu, por exemplo, só faço atendimentos online. Mas eu consegui adaptar, me refazer, né, na pandemia, junto com um monte de outros profissionais. E eu consigo também fazer esse acolhimento mesmo através das sessões online. Por exemplo, eu tenho pessoas lá dos Estados Unidos, Nova Jersey, Massachusetts, e que a gente consegue ter o mesmo resultado de atendimento, eu consigo fazer o acolhimento, porque pela tela você consegue ver o olhar da pessoa, você consegue ver se ela está chorando, se ela está sorrindo. Tem pacientes que falam, não quero ligar a câmera. Não, então não vai funcionar, eu preciso te olhar, eu preciso ver a sua fisionomia, eu preciso olhar nos teus olhos, porque os olhos são a janela da alma, né? Não tem jeito, a gente consegue perceber. É verdade. Quanto tempo demora, por exemplo, eu quero fazer uma terapia, sei lá... É que são N motivos, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu tô no começo de uma ansiedade, eu tô percebendo que eu tô depressivo, quero fazer uma terapia. Quanto tempo demora? Porque eu sei de pessoas que faz há anos e também sei de pessoas que fizeram, sei lá, 3 meses e se resolveram. Tem uma regra? Como que é? Olha, eu acredito que não tem uma regra, porque depende de casos e casos. Eu não sei no caso dela, mas eu inicio pedindo 12 sessões. É o mínimo. Por isso que eu quis escolher esse método específico. Já tinha trabalhado com outros e assim, eu tive um resultado muito bom em 12 sessões. Com esse processamento generativo. Então, mas pode ser que em 12 sessões não está resolvido, não vamos para mais 12, seria isso? Não está, e aí a gente prolonga. Mas normalmente eu faço assim, eu acredito na terapia de resultados. Então, ela não passa de 5 meses, 6 meses, não acontece. Mas tem paciente que não quer largar, né? Tem. Aí é outra história. Aí já é outra história.